Olá, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu sou aqui de Santos, da Baixada Santista, e hoje eu venho aqui falar sobre um tema muito importante, que é o papel do jovem no Espiritismo. Nós tivemos a graça de iniciar esse projeto há um tempo atrás, aqui no Grupo Espírito Consolador Irmã Genoveva, que se encontra na cidade de Santos, no estado de São Paulo, e hoje nós viemos falar sobre esse tema de tamanha relevância, agradecendo a oportunidade do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e gostaria de iniciar esse tema falando um pouco de como foi, como jovem, o meu contato com o Espiritismo, o meu primeiro contato com o movimento espírita. E o meu primeiro contato com o movimento espírita iniciou-se quando eu tinha 15 anos, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, e eu tive a oportunidade de pedir à minha mãe que me levasse numa casa espírita para que eu pudesse conhecer tudo aquilo que eu tinha lido nos livros, para que eu pudesse ter o primeiro contato com a experiência, né? Como diz Kardec, eu estava na fase do espírita ainda experimentador, que eu queria ter a certeza, queria conhecer um pouquinho mais do movimento espírita, e eu me lembro que quando eu cheguei no centro espírita, eu me assustei bastante porque eu era o único jovem. Com meus 15 anos, eu de fato não imaginei que eu só veria pessoas muito mais velhas do que eu. Todos senhores, senhoras de cabelo branco, cabelo grisalho, e eu o único jovem. E aquilo de fato foi um choque para mim, porque eu acreditei que junto do centro espírita eu poderia encontrar uma comunidade, talvez da minha idade, amigos os quais eu pudesse compartilhar as minhas experiências mediúnicas, os quais eu pudesse conversar sobre a mediunidade, pudesse conversar sobre o livro O Céu e o Inferno, que sempre me despertou muito interesse. E de fato aquilo foi um banho de água fria para mim, porque eu me vi sozinho, eu me vi com muitos irmãos muito mais velhos, porém somente eu de jovem. E aquilo foi muito interessante porque eu pude observar ao longo desse tempo de movimento espírita que a linguagem dos centros espíritas não permitia ou talvez não fosse a melhor para que os jovens pudessem se interessar. E de fato aconteceu que eu continuei o meu estudo espírita do espiritismo somente pelos livros, somente pela literatura de Chico Xavier, somente pela literatura de Valdo Vieira, pela literatura de Bezerra de Menezes, e eu acabei me distanciando do movimento espírita durante um tempo, porque para mim fazia muito mais sentido entrar em contato com as obras espíritas propriamente dos livros, do que de fato ser contemplado pela didática que era apresentada no movimento espírita, porque para mim, enquanto jovem, era muito confuso ouvir uma hora de palestra de uma linguagem muito difícil e muito dificultosa para o meu entendimento. E, de fato, acredito que não poderia, não deveria ser assim, até porque eu fui um jovem que tive essa oportunidade de continuar o meu estudo sozinho, na minha casa, com os meus livros, porém, nós sabemos que muitos dos jovens não compartilham dessa mesma realidade. Muitos deles necessitam de um tutor, necessitam de alguém que esteja próximo dele, acompanhando a sua evolução, os seus estudos, e estimulando nele cada vez mais o aprendizado. Nisso, nós viemos falar aqui sobre justamente esse tema, o papel do jovem no Espiritismo. E eu gostaria de dar início a essa palestra falando sobre a derrocada do movimento espírita na França. Quando eu comecei a estudar a respeito desse tema, me chamou muito a atenção a respeito da derrocada do movimento espírita na França, pois, na minha cabeça, o espiritismo poderia ser muito mais fortalecido na cidade de Paris, o que de fato foi uma surpresa para mim quando eu descobri que hoje nós só temos 5 centros espíritas na França inteira que estão em atividade. E o movimento espírita, de fato, na cidade da França, se encontrou em um declínio muito grande dos seus participantes, e um desses fatores, a princípio, é a ausência de jovens nas casas espíritas. Allan Kardec tem em suas obras a descrição de poucos participantes nas reuniões que eram, de fato, adolescentes ou que eram mais jovens. A maioria das pessoas que frequentavam as reuniões espíritas e frequentavam as reuniões mediúnicas eram homens e mulheres muito mais adultos, muito mais velhos. E um dos poucos casos que eu me lembro de Allan Kardec ter citado mais jovens
como autores dentro do Espiritismo, dentro da obra espírita, foram as irmãs de Fox, que foram duas irmãs muito importantes no desenvolvimento do Livro dos Espíritos e no livro de algumas revistas espíritas que Kardec trouxe. E dentro desse estudo do movimento espírita na França, a gente consegue conciliá-lo ao movimento espírita atual no Brasil. Nós vemos que o Espiritismo foi fundado no ano de 1857, e logo após ele chegar no Brasil, ele se desenvolveu muito nessa terra. Porém, quase na década de 1870, houve o desencarne do nosso mentor Allan Kardec, o que acarretou em muitas dificuldades para dar prosseguimento ao movimento espírita, principalmente porque os jovens no movimento espírita, desde aquela época, não tinham um espaço ativo. Muitos de nós, quando pensamos na propagação do evangelho e do espiritismo aos mais novos, nós pensamos em um adulto doutrinando as crianças, um adulto de cabelo branco, palestrando enquanto os mais jovens anotam, o que de fato isso é uma realidade que está bem diferente da nossa. Até porque, quando nós pensamos na educação, ela, como diz o nosso amigo Paulo Freire, ela é uma educação feita em conjunto. E nós temos que estar aptos e preparados para que nós possamos educar juntos com os jovens, porque assim como nós temos a ensinar, nós temos ainda mais a aprender. O Espiritismo nos traz que todos nós somos espíritos milenares, e seria muita inocência de nossa parte imaginar que uma criança ela é de fato inocente, ignorante, e falta nela sabedoria, porque se nós pararmos para analisar, pode ser que ela seja muito mais sábia do que nós mesmos. Então, esse sentido de aprender com os jovens é algo que nós trazemos aqui a importância nessa palestra. Quando nós pensamos na idade do espírita no Brasil, nós vemos um dado muito alarmante. Nós temos divulgado pela Associação Espírita Brasileira que a média de idade do espírita no Brasil está entre 40 anos e 57 anos, o que de fato é alarmante. Porque se nós pararmos para comparar com as demais doutrinas religiosas, nós veremos que os católicos e os evangélicos têm uma idade média de 16 a 59 anos. Isso me preocupa bastante, porque isso me traz uma analogia muito forte com o movimento espírita na França. Se nós pararmos para analisar, nós estamos caminhando para uma realidade muito difícil de ser convertida, porém que nós temos totalmente a capacidade de trazer novas óticas e novas propostas para que nós possamos atrair cada vez mais jovens. E, de fato, durante a pandemia, junto com esse estudo, foram publicados alguns artigos e algumas pesquisas que analisaram quantos centros espíritas haviam sido fechados durante a pandemia. E nós vemos que os centros espíritas vêm sendo cada vez menos... Cada vez mais se tem dificuldade para que se encontre sucessores para as obras dos dirigentes, para as obras dos médiuns, o que de fato tem acarretado em muitos centros espíritas acabarem por fechar, ou acabarem por fechar sua porta, por fechar a sua vitalidade no atendimento aos mais necessitados, porque justamente não se tem a quem dar continuidade, a quem se passar, né, a responsabilidade de dirigir a casa espírita. E se nós pararmos para analisar o movimento espírita, nós veremos que no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma análise muito interessante sobre a infância, o que de fato nós acabamos por esquecer muitas vezes. Qual é a utilidade da infância? Kardec pergunta, na pergunta 383, qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Então o espírito de verdade responde com muita sabedoria. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebem, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. O que isso significa? O espírito de verdade faz uma análise muito interessante sobre a importância do jovem estar no caminho reto, estar no caminho que ele possa ser educado e possa justamente aprender nessa vida aquilo que ele tanto precisa para o seu adiantamento. Se nós pararmos para pensar no ciclo da reencarnação, nós veremos que quando nós encarnamos, quando crianças, a gente passa a vida inteira trazendo aprendizados, trazendo doutrinas que nós aprendemos quando nós éramos jovens. Por isso a importância de trazer o jovem para o espiritismo, quanto mais cedo, melhor.
porque assim nós conseguimos doutriná-lo e ensiná-lo o caminho do bem, conforme nos ensina o Mestre Jesus Cristo. Então, Kardec faz um questionamento muito interessante, por que há a infância, né? Por que o espírito já não nasce com o seu intelecto formado? Por que o espírito já não encarna com a sua sabedoria já em dia, com o seu raciocínio já em dia, com as suas faculdades motoras do corpo já desenvolvidas? Por que ele tem que passar pelo estado de infância? E é justamente por essa necessidade de educá-lo que os pais também se incumbem, assim como nós, que somos parte do movimento espírita, também temos essa possibilidade. Então, o espírito de verdade ainda assinala nessa afirmação. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então o espírito de verdade ainda faz uma segunda afirmação, que o dever de educar cabe aos pais e que ainda assim eles prestarão contas dessa educação. E por que eu trago essas afirmações e essa palestra do papel do jovem no espiritismo? Porque o jovem não se apresenta sozinho a uma casa espírita. O jovem não tem dentro do seu cotidiano um contexto que facilite-o a procurar uma casa espírita. E é justamente através dos seus pais, através dos seus responsáveis, através de amigos mais velhos e mais experientes dessa vida, que ele irá ter o seu primeiro contato com a casa espírita. Se nós pararmos para pensar como nós ingressamos no movimento espírita, foi possivelmente pela indicação de algum amigo, ou talvez pelos nossos parentes, mas sempre por intermédio de alguém. E o que nós precisamos, meus amigos, é justamente sermos esse intermédio para que outros irmãos possam conhecer essa doutrina de tanta sabedoria que é o Espiritismo. Então nós iremos tratar a respeito de um outro assunto, um assunto ainda mais complexo, que fala sobre a importância dos jovens conhecerem o Espiritismo desde novos, que são as más influências que o mesmo experimenta na fase da adolescência. Alguns experimentam muitas provações logo quando são jovens. Dentro dessas provações nós temos o luto, nós temos a pobreza, nós temos a fome, sem falarmos dos vícios como o álcool, como o cigarro, como as outras drogas. Além disso, nós temos as demais provações, as enfermidades, a depressão, a ansiedade, tantas outras provações que aparecem no ambiente domiciliar, que muitas vezes, quando nós pensamos em um jovem, enfrenta muita dificuldade para vencer essas provações. Porque uma coisa é um adulto mais experiente passar por um luto, mas imaginemos um espírito que ainda não tem o seu conhecimento próprio passar por essa dificuldade. O quão penoso deve ser para esse espírito. Por isso a importância do espiritismo na vida desses irmãos, para que nós possamos evitar mais para frente que eles caiam nas desilusões dessa vida. É importante que eles conheçam desde novos a importância da reencarnação, a importância da lei kármica, a respeito da lei do amor ao próximo, do perdão às ofensas do próximo e assim por diante. Então, se nós pararmos para olhar a nossa vida pessoal e refletirmos a respeito disso, nós veremos que muitos de nós entramos em contato muito jovem com os vícios, com a ansiedade, com a depressão, e ainda mais temos um outro parâmetro de análise, que é justamente a sexualidade. É nesse estado que o jovem se encontra com muitas energias, com os hormônios à flor da pele, que ele vai justamente passar pelas suas provações dessa vida. E é justamente a educação dos pais e a educação durante o estado de infância que irá permiti-lo corrigir as suas más tendências que ele traz de outra vida. Então, vamos supor que um espírita ele traz, nas suas últimas 20 reencarnações, o vício do cigarro. O que ele tem nessa vida para ir contra esse vício? O que vai garantir que ele não erre, assim como ele já errou 20 vezes consecutivas? É justamente a educação. A educação que ela é ainda mais facilitada no estado de infância. Então, quando nós pensamos na responsabilidade de educar, na responsabilidade de um pai, na responsabilidade de um evangelizador, nós temos toda essa capacidade de converter essas más influências que esse espírito teve o contato em outras vidas na vida atual. Por isso a importância
de nós propagarmos sempre esse papel do jovem no espiritismo, para que ele não possa, para que ele possa não recair novamente nos erros que ele já traz de outras vidas passadas. Ademais, nós temos, concomitante a esse assunto, o papel dos pais no espiritismo. Nós vemos essa imagem muito autoexplicativa, né? Que há um casal de pais cuidando de um filho, ensinando ele a andar, e nós temos ainda ele mais velho, já crescido, ajudando os seus pais a andar. E essa imagem me traz uma reflexão muito profunda a respeito do papel do jovem no espiritismo, porque eu, como jovem interessado no espiritismo, eu pude trazer a doutrina de Jesus para dentro do meu lar, pude consolar a minha mãe, pude consolar o meu pai, pude consolar a minha irmã e os meus amigos com as ferramentas que o espiritismo me deu. E eu me pergunto se isso não deve ser cada vez mais democratizado e cada vez mais levado a outros jovens para que eles possam fazer o mesmo, possam ter a mesma experiência que eu tive na minha vida enquanto jovem, que ainda sou, mas que eles possam cada vez mais incorporar os valores do espiritismo, assim demonstrando para os seus amigos, demonstrando para os seus pais o quão bem faz o espiritismo, né? Porque se nós pararmos para pensar, o maior testemunho que nós temos da palavra de Jesus é justamente as nossas ações, é a nossa maneira de viver, a nossa maneira de conviver e de tratar o nosso próximo. E acredito que quando nós conseguimos incorporar os valores espíritas num jovem, a gente tem um belo exemplo de cidadão, de humanidade, para que possa guiar outros irmãos pelo caminho do bem. Assim, eu gostaria de trazer para vocês algumas experiências que eu tive enquanto jovem no espiritismo, que, como eu estava dizendo, eu tive meu primeiro contato aos meus 15 anos a uma casa espírita, apesar de já conhecer a doutrina espírita desde os meus 13 anos. Foram por volta dessa idade, meus 15 anos, que eu pude estar presente na minha primeira casa espírita, e eu lembro que eu pedi para conversar com a dirigente da casa, porque eu gostaria de fazer parte do movimento espírita, eu gostaria de fazer parte daquela casa, e talvez, se possível, poder ter um papel ativo. E quando eu fui conversar com a dirigente, eu tive um banho de água fria muito grande, porque ela me disse que eu teria que ficar um ano assistindo os demais médios, né, os mais velhos, dando passe. E aquilo, para mim, foi um susto muito grande, porque imagina eu como jovem, cheio de energia, cheio de disposição, cheio de questionamentos, cheio de experiências para poder trocar, eu ser abordado dessa seguinte maneira, que eu teria que ficar vendo durante um ano outras pessoas darem passe. Para mim, de fato, foi uma direção que eu não acatei e que para mim não me serviu de jeito nenhum. E, concomitante a isso, ela ainda me disse que após esse ano, vendo os outros darem passe, eu ainda ficaria um ano estudando o livro O Céu e o Inferno, o qual eu já tinha lido 2 vezes. Eu teria que ficar um ano estudando esse mesmo livro no grupo de estudos, e após isso eu poderia frequentar uma reunião mediúnica, ver os fenômenos mediúnicos e assim poder ter esse meu primeiro contato com a mesa mediúnica. E, de fato, aquilo para mim foi muito... eu me senti muito desapontado, sinceramente, porque eu me propus a conversar com essa dirigente a respeito do livro O Céu e o Inferno, para que ela pudesse ver o conhecimento que eu já tinha, por mais que muito pouco, sobre o Espiritismo, e ela se negou. Parecia que não se tinha uma vontade, o intuito de trazer o jovem para o Espiritismo, por conta do preconceito que há em muitos espíritas mais velhos, muitos espíritas conservadores, que pensam que o jovem ele se trata nada mais, nada menos do que um espírito ignorante, se trata de um espírito que ainda não tem responsabilidade, um espírito que ainda tem muito a aprender, e essa é uma narrativa que nós vemos muito nas casas espíritas. Não é regra, de fato, nós temos muitas casas espíritas que abrem portas para os jovens, inclusive é uma realidade que eu venho encontrando nessa minha passagem aqui na Baixada Santista, e eu sinto que nós temos cada vez mais meios e ferramentas da gente poder maturar esse tema. E, da mesma forma, quando eu apresento um tema como esse, sobre o papel do jovem no espiritismo, ou como qualquer outro tema de palestra, quando eu apresento um estudo a respeito do papel do jovem no espiritismo, e tem outros jovens na plateia, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito bem representado, e imagino que eu possa ser um exemplo
a esse irmão que está indo na casa espírita, porque quando ele vê um espírita jovem dando passe, um espírito jovem incorporando, um espírito jovem tendo um papel ativo na casa, que é a palestra, acredito que ele se sente no dever e no direito de também pertencer a esse espaço, o que de fato é muito interessante, até porque nós temos conosco essa questão da gente se identificar com alguém. Como que nós vamos ficar num ambiente com o qual a gente não se identifica com a linguagem, com o qual a gente não se identifica com as pessoas, com o qual a gente não se identifica com a didática, com a maneira de lidar. Por isso é importante que nós, enquanto movimento espírita, nós adaptemos as casas para receber os jovens, que com certeza nós teremos a presença deles com muita luta e com muito sacrifício para que nós possamos trazê-los para as casas espíritas. O papel do jovem no espiritismo, ele vai muito mais além daquilo que eu estava dizendo sobre o jovem simplesmente assistir uma palestra, ou simplesmente participar de um estudo, ou simplesmente ler algum livro. Isso, de fato, não funciona. Se nós pararmos para analisar tanto a minha experiência quanto a experiência de outros irmãos que conheceram o espiritismo já na juventude, nós temos que, de fato, a permanência deles depende justamente das suas atividades. Quais atividades que ele consegue desempenhar naquela casa? Quais atividades a casa tem a oferecer, tanto com relação aos instrumentos musicais, quanto aos estudos, aos seminários, as atividades, as dinâmicas, as brincadeiras, o que aquela casa tem oferecido aos jovens para que ele possa se interessar pelo ambiente. Então, junto com as atividades, nós também temos a necessidade de trazermos temas mais oportunos. Por exemplo, temas atuais, temas que condizem com a curiosidade do jovem, temas que tragam a sua vivência à tona para que possa ser debatido. Temas, por exemplo, como os vícios, como o aborto, temas como a sexualidade, temas como a homossexualidade, temas como a depressão, como a ansiedade, temas que possam gerar nesses jovens o questionamento e a dúvida para que eles possam se ver pertencentes e realizados com aquele tema que está sendo tratado. Não adianta nós chamarmos o jovem para assistir uma palestra sobre a vida de Paulo de Tarso, que pode ser que ele sequer se identifique, apesar de ser um tema muito valioso e muito oportuno para que nós possamos trabalhar no movimento espírita com os mais velhos, pode ser que não surta o mesmo efeito e o efeito necessário para os mais jovens. Porque imaginemos o seguinte contexto: um jovem vai assistir uma palestra e ele aprende tudo sobre a vida de Paulo de Tarso, aprende onde ele viveu, como foi o encontro dele com Jesus, aprende sobre as obras de Emmanuel, aprende tudo aquilo, mas acontece de porventura ele ir para uma festa e um jovem oferecer a ele algum tipo de vício, de algum produto aditivo que seja vicioso, e assim ele se encontre sem o devido aconselhamento, porque ele de fato aprendeu sobre a vida de Paulo de Tarso, ele não aprendeu propriamente sobre o vício, e possa ser que ele sinta dificuldade de conciliar um ensinamento ao outro. Por isso é importante da gente ter uma linguagem muito objetiva, muito própria aos mais jovens. Junto a isso, nós temos também o dever de dar lugar de fala para que esses jovens possam expressar e desenvolver o seu raciocínio, até porque, como nós já dissemos, o espiritismo é pautado no questionamento, é pautado na dúvida. Não à toa o livro de Espíritos tem esse tanto de perguntas, né? Porque Kardec é um espírito questionador. E nada mais questionador do que um espírito de um jovem. Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem disso. Então é importante que nós possamos abrir, no final de cada palestra, uns minutos para que haja o questionamento, para que possa haver um debate, para que possa haver uns minutos de perguntas e respostas, para que justamente os jovens possam colocar a sua opinião, por mais absurda que ela possa parecer, por mais inocente que ela possa parecer, as dúvidas são sempre boas. Nós vemos justamente que Kardec, na Revista dos Espíritos, na Revista Espírita, perdão, ele de fato não descartou nenhum questionamento. Nós temos alguns questionamentos, inclusive, muito absurdos que foram feitos na época, mas que foram um palco de muito aprendizado, justamente para nós, que nós vivemos tantos anos depois. E junto a isso, ao lugar de fala, nós temos também que ter uma educação ativa. O que é uma educação ativa? Uma educação que você permite ao seu aluno
ter um lugar de ensinar também, uma educação que você permite aos jovens apresentarem seminários, palestras, uma educação que o jovem possa também ensinar algo que ele tenha aprendido, que ele possa trazer para o ambiente da casa espírita os seus aprendizados na sua vida cotidiana, que ele possa ali trazer suas atividades, que ele possa ali trazer as suas vivências, as suas discussões, e assim nós temos essa oportunidade de refletir. Concomitante a isso, a gente tem uma anotação muito interessante que está no livro de Mateus, junto ao Mestre Jesus, que traz ainda mais a importância de nós mantermos os nossos jovens, os nossos amigos mais novos, juntos a nós nas casas espíritas. E Jesus tem a bênção de nos assinalar um grande ensinamento, o qual o contexto se dá da seguinte maneira. Paulo, junto a João, junto a Mateus, junto aos demais apóstolos de Jesus, estavam discutindo qual deles seria o maior no reino dos céus, qual deles poderia ser aquele que teria mais lugar no reino dos céus, qual deles seria o mais evoluído, talvez o mais sábio. Então Jesus, tomando uma criança, lhes dá o seguinte ensinamento: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Então, Jesus traz justamente essa sabedoria para encerrarmos essa palestra com essa reflexão de nós termos a necessidade de trazermos os jovens, porque quando nós recebemos um jovem, nós recebemos Jesus também. Porque essa criança é quem será o nosso futuro advogado de amanhã, o nosso futuro médico, o nosso futuro presidente, o nosso futuro político, o nosso futuro professor. Por isso é importante que a gente eduque muito bem as crianças, assim não tirando delas a atenção necessária para que elas possam evoluir nas margens do espiritismo, assim como nós estamos sempre buscando essa evolução. E com isso, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a oportunidade, lembrando que todos nós temos essa capacidade de permitir que os jovens adentrem nas casas espíritas e que nós todos temos o direito e o dever de propagarmos a mensagem espírita, até porque o espiritismo chegou até nós e nós temos o dever de propagá-lo para que ele possa chegar a mais pessoas, possa chegar a almas que, assim como nós, necessitam da evolução e de uma palavra amiga. Que Deus nos abençoe e eu agradeço muito a oportunidade.